Que presença maravilhosa do Senhor sobre nós nesta manhã. A presença do Senhor é alimento para nós. A presença do Senhor, ela nos sustenta. A presença do Senhor é ela que nos mantém. A presença do Senhor, ela é suficiente para nós. Aleluias. Está à espreita, aleluia. Queridos, quero repartir com os irmãos nesta manhã algumas impressões da palavra de domingo passado, que acabou linkando com uma palavra de alguns anos, relacionado a compreensão sobre essa comunidade, a nossa comunidade. E eu não vou estar pregando, é evidente, aquilo que o Luiz falou, mas eu vou estar ressaltando algumas coisas que ele falou de muita seriedade, de muita relevância, de muita importância para nós. Mas primeiro eu queria ler com vocês João, capítulo 14. No decorrer da palavra eu vou estar ressaltando algumas coisas que ele esteve ministrando domingo passado, sobre filiação, paternidade, filiação. João, capítulo 14. Diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhe um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conheçam o caminho para onde vou. 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Aleluias. Para a gente poder entender um pouco o que o Senhor está falando aqui, o capítulo 13 do livro de João, antes da Páscoa, Jesus, ele está no jantar com os discípulos, ele está na mesa com os discípulos.
um lugar muito particular, um lugar muito íntimo, um lugar bem a sós com eles. E nesse lugar de mesa, nesse lugar na janta com Jesus, junto com os seus discípulos, Jesus está alinhando algumas coisas. Jesus está colocando, ajustando algumas coisas, algumas verdades. Jesus está deixando claro algumas coisas. E não tem coisa melhor do que a mesa aonde Jesus, a revelação da paternidade, a expressão do Pai, está ajustando os discípulos. É na mesa que é ajustado a mente, é ajustado o propósito, como nós ouvimos no domingo passado, sobre que o propósito de Deus é a revelação, o propósito de Deus em Cristo Jesus é a revelação da paternidade. E o Pai estava em Cristo ali, alinhando, ajustando todas as coisas com os discípulos. E no capítulo 13, Jesus trata de muitas coisas ali. E eu não vou falar tudo, vou falar só um ponto ali, diante do lavar dos pés, diante de que Pedro iria negar, diante de Judas, que iria o trair. Mas um ponto que eu quero destacar nesse capítulo 13 é que Jesus estava indo para o Pai. É que Jesus estava, para os próximos dias, indo para o Pai. E Jesus, no capítulo 14, ele chega para os discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração. Para Jesus dizer isso para os discípulos, é porque o coração deles estava perturbados, estavam angustiados. Porque é como o Rafa leu na última vez que ele pregou, no próprio livro de João, capítulo 20, que os discípulos, eles estavam, após a morte e a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam a portas fechadas, com medo dos homens da religião, dos judeus. Então eles estavam a portas fechadas, aí Jesus entrou no meio deles, dentro da casa, e disse: Pai, sejam convosco. Isso trouxe um alívio, isso trouxe uma segurança, isso trouxe uma certeza de que verdadeiramente se cumpriu a palavra, de que verdadeiramente aquilo que ele estava dizendo era verdadeiramente uma realidade. Ele morreu, mas ele ressuscitou e está junto conosco. Então Jesus, sabendo desse coração, dessa tristeza no coração dele, Jesus disse para eles: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Querido, que coisa maravilhosa de Deus estar no Pai, trazendo esse conforto, trazendo essa segurança. Porque verdadeiramente, queridos, o que estava para acontecer, que era a morte de Jesus, a crucificação, diante de tantos bombardeios que Jesus, os discípulos estavam tendo, daquelas verdades do reino que Jesus em Cristo, Deus em Cristo estava trazendo para a humanidade, estava trazendo para os discípulos, estava trazendo para a multidão, a perseguição religiosa. E verdadeiramente um pai genuíno, ele jamais vai abandonar os seus filhos. Os pais terrenos podem abandonar os seus filhos. Os pais terrenos, eles podem deixar os seus filhos à vontade. Mas um pai de fato genuíno, ele jamais deixa os seus filhos à mercê dos leões. Por isso que ele diz que creia em mim, creia também no Pai. Creia, confia. Porque nós somos levados muitas das vezes pelas pressões, irmãos.
a ter um coração temeroso, a ter um coração, meu Deus, como é que eu vou ficar nessa situação? Nós ficamos ansiosos, perdidos, ficamos com o coração atemorizado. Mas o Pai em Cristo está dizendo: creia também em mim, creia em Deus e creia também em mim. Então eu quero entender que o Senhor, nesse texto, Ele está alinhando a paternidade dos discípulos. Ele está ajustando a paternidade. O Senhor não está tratando outra coisa. O Senhor não está tratando de algum bem que Ele vai deixar para os discípulos. Ele está tratando, Ele está alinhando a sua paternidade. Creia no Pai, creia também em mim. E no desenrolar dessa conversa, desse jantar, dessa mesa, o Senhor vai dizendo: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar um lugar. É muito simples e é muito claro de dizer, querido, que não existe outro lugar na própria presença de Deus. Não existe outro lugar que é onde o nosso coração, aonde nós vamos ser nutridos, aonde nós vamos ser acolhidos, a não ser na própria paternidade do Pai, a não ser no colo do Pai, a não ser no coração do Pai, a não ser na presença do Pai. E o Senhor vai desenrolando, vai conversando: se eu for assim, vou preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho. Quando o Senhor fala, vocês conhecem o caminho. E nesse momento dele dizer isso, surge uma pergunta no coração de Tomé: Senhor, não sabemos o caminho. É interessante a palavra propositiva do Senhor, porque como Pai, Ele conhece o coração dos seus filhos. Ele conhece o interior dos seus filhos. Não conhecemos o caminho. E Jesus, Ele vem com uma verdade que muda, que reposiciona, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a revelação do Pai. Eu sou a revelação do Pai, Tomé. Tomé que tem um histórico de querer as coisas palpáveis. Tomé que tem o histórico de que se eu não tocar, de que se eu não ver, eu não vou crer. E o Senhor vai dizendo para ele: cara, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diante dessa verdade que Jesus está dizendo, ele fala: se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Isso surge uma outra pergunta, mas agora em Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Outra pergunta, então o Senhor está ajustando a paternidade no coração desses homens, porque eles serão a continuidade do propósito, eles serão a continuidade da revelação de Cristo, da paternidade. Então isso primeiramente tem que ser ajustado antes de querer fazer. É como nós ouvimos domingo passado: antes de querer realizar, cooperar para alguma coisa, precisa estar ajustado na paternidade. Precisa estar alinhado na paternidade, porque nós somos muito bons em fazer as coisas, nós somos muito bons, mas o Senhor não está preocupado com essa habilidade exterior. O Senhor quer a essência, o Senhor quer uma natureza do próprio Cristo, do próprio Pai dentro de nós, para fluirmos. E o Senhor fala para Filipe outra resposta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai?
Tem uma verdade aqui no que o Senhor está querendo dizer para nós, irmãos. 3 anos e meio Jesus andando com esses homens. 3 anos e meio Jesus revelando a paternidade do Pai. Mas essa pergunta de Filipe, essa pergunta de Tomé, ela nos faz ter uma atenção no lugar que nós estamos inseridos, irmãos. Nós podemos estar inseridos no ambiente de paternidade, como de fato nós estamos inseridos. Nós podemos estar inseridos no lugar onde o Senhor está sendo revelado, como o Fabinho acabou de falar. Está muito claro isso. Mas eu não estou discernindo a paternidade de Deus no lugar. Eu estou querendo provas. Eu estou querendo que alguma coisa venha acontecer para eu poder dizer, sim. Mas na verdade eu não estou conseguindo discernir por dentro. E aí eu estou entendendo para o lado de fora. Eu estou querendo ficar não no sentido dessa canção, mas na espreita, querendo ter uma comprovação de fato. Realmente, aqui, realmente, o Senhor, e sendo que o Senhor falou, você está perdendo muito tempo. Porque ao invés de você discernir por dentro, você está querendo provas para o lado de fora. Então, irmão, nós precisamos entender isso que Filipe está dizendo. Mostrar o quê? Se o próprio Cristo, a expressão exata do Pai, manifestando o Pai, manifestando o coração do Pai, está revelado ali, está querendo ver o Pai em quê? Está querendo entender o quê? E aí começa o julgamento nosso. E aí começam as nossas contas. Não, isso não dá certo. Não. Irmãos, nós precisamos entender que a vida do Senhor, a vida no Espírito, ela é discernida para o lado de dentro, querido. Não deixa perder o tempo, não deixa passar o tempo. Não deixa passar o tempo do discernimento, o tempo do que o Senhor está mostrando, está deixando claro. E por causa de nós não discernirmos por dentro, isso nos desestabiliza, isso nos dá uma ansiedade, e isso nos faz, queridos, ficarmos num coração agitados. Antes de eu vir para cá, estávamos numa conferência, eu não sei se era a conferência de paternidade, eu não me lembro, mas o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração, e depois colocou no coração da Janaína, de que nós deveríamos pedir o Luiz para exercer a paternidade sobre nós. Parece um contraditório, né, irmãos? E o Senhor colocou, eu falei, Senhor, eu não quero ir sozinho. Eu não quero chegar no Luiz e falar, cara, exerça a paternidade sobre nós. Porque tem verdades aqui, cara, tem coisas, fundamentos aqui que eu estou muito longe. E aí a Janaína chegou para mim e falou, Clebinho, a gente poderia conversar com o Luiz. Falei, Janaína, eu estava orando ao Senhor, falei para Deus confirmar, através de você, para nós como família estarmos juntos. E aí eu me lembro que o Luiz estava sentado aqui, depois da conferência, e aí eu falei, cara, nós queremos que você exerça a paternidade sobre nós, cara. Tem verdades de Deus que nós não sabemos, nós estamos sentindo um sentimento de orfandade, um sentimento. E o Luiz, como quem conhece o Luiz, sabe da simplicidade do coração dele. Vamos andar junto, cara. Vamos andar junto.
Vamos estar juntos. E nessas indas e vindas de Paraná para cá, essa testificação no coração da minha casa, realinhando, reposicionando. E uma das coisas, querido, que nós precisamos entender, nós precisamos ter humildade para poder reconhecer a paternidade da onde o Senhor está nos colocando, irmãos. Nós precisamos discernir. É como o pastor Fabinho estava dizendo, não tem que falar mais nada. Já foi dito. Por que o medo? Por que a incerteza? Por que a dúvida? Por que querer ver alguma coisa, sendo que o Senhor está nos convocando para poder discernir por dentro, discernir pelo Espírito, compreender pelo Espírito? Aonde nós éramos valorizados pelo que nós estávamos fazendo, mas na verdade o Pai quer verdadeiramente imprimir a sua paternidade. Esquece isso, deixa isso para depois, isso não importa. Eu quero imprimir em você a minha paternidade, eu quero imprimir a minha vida em você. Mas nós queremos esperar alguma coisa vindo, sendo que está muito claro. Não, o Senhor não vai mostrar o Pai. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava ali presente. Jesus estava presente ali, manifestando. E Jesus, no decorrer da conversa, falando com eles, eu vou pular. Ele diz no verso 12, 14, 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Querido, quando Jesus está dizendo aqui, que aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, não tem como cooperar no reino de Deus se primeiramente não tiver imprimido a essência, a natureza da paternidade. Foi isso que o Luiz falou no domingo passado. É impossível. Por isso que nós ficamos angustiados, porque achamos que estamos perdendo tempo, achamos que eu sou desvalorizado, mas precisa enxergar a paternidade. Precisa verdadeiramente se colocar em humildade e dizer, sim, me reposiciona, sim, me alinha. Eu preciso ser humilde. Deixa no canto os conhecimentos teológicos, deixa no canto as formações, o certificado, deixa no cantinho. Vamos nos humilhar, vamos nos render, vamos procurar discernir pelo Espírito o que o Senhor tem mergulhado, tem despejado. É simples, irmãos. Isso não é coisa grandiosa, isso é simples. Para Filipe dizer isso, irmãos, e Tomé da mesma forma. Eu sei que tem várias. Hoje esteja faltando muita devoção, irmãos. Hoje esteja faltando da minha parte a devoção para poder ouvir o Senhor e discernir o ambiente que eu estou inserido. Ou de fato o meu coração ainda não está quebrantado numa humildade de poder compreender, porque a devoção, o devocional, a vida no corpo, ela vai nos alinhar, vai nos ajustar. E por isso que Jesus está dizendo, então o Senhor está dizendo, querido, que é através de uma essência, é através de uma verdade no Espírito. E o Senhor estava para poder derramar do seu Espírito. O Senhor estava para poder liberar do seu Espírito sobre a vida desses homens. E o apóstolo Paulo está dizendo em Éfesos capítulo 1 que o Espírito Santo, ele é a garantia. O Espírito Santo, ele é a garantia. Então Jesus está dizendo que, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar uma garantia para vocês.
Eu vou dar uma garantia para vocês, o Espírito Santo. Eu vou liberar sobre a vida de vocês. Eu não vou abandonar vocês. Eu vou liberar uma garantia. E quanto de nós queremos garantia aqui na terra, irmãos? Quanto de nós queremos garantia naquilo que nós estamos fazendo? Queremos uma garantia de que eu vou ser amado. Queremos uma garantia de, isso não vai acontecer, e vai acontecer. Mas queremos colocar uma garantia que eu vou casar, eu vou ser amado, eu vou ser verdadeiramente, meu Deus, a gente acaba viajando, claro, vamos ser amados, irmãos, mas eu estou trazendo uma consciência de que a nossa maior garantia está no próprio Senhor, no próprio Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque nós passamos por temores, o Senhor não estava livrando eles dos temores, o Senhor não estava livrando eles das aflições. Digo isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas a minha paternidade está dentro de vocês. O Espírito que clama, Abba Pai, estará dentro de vocês, estará conduzindo todas as coisas. É a confiança na paternidade, e a garantia está nele. Como o Fabinho leu no início, o Senhor é a porção da minha herança. Porque naquilo que você está querendo garantia na terra, você pode se decepcionar, e vai se decepcionar sim. Mas tudo isso é material para o Senhor dizer, olha para mim, olha para a paternidade, enxerga, e esses homens caminharam nesse alinhamento do Senhor na mesa, nesse alinhamento daquilo que o Senhor estava querendo ajustar a paternidade deles. Antes de querer fazer alguma coisa, antes de realizar alguma coisa, ajustar. Porque como nós ouvimos no domingo passado, o filho amado em quem o Senhor tem um prazer. O filho amado a quem o Senhor tem prazer. Prazer porque enxergou, prazer porque compreendeu a paternidade. Compreendeu, confiou, se lançou. E assim pode cooperar. Eu quero levar vocês para o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 4. Essa primeira parte que eu estava lendo, Jesus estava ajustando a paternidade com esses discípulos. Jesus estava alinhando algumas coisas, e por isso ele provocou perguntas. E essas perguntas foi alinhando o coração dele. Mas agora eu quero trazer para vocês uma compreensão de homens e de mulheres que discerniram isso por dentro, que compreenderam a paternidade e por isso tomou um posicionamento de lealdade, de fidelidade. Caminha comigo, vamos ler bem lentamente, bem tranquilamente. Colossenses capítulo 4, verso 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhe fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão,
que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-o. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele fará sempre, ele está sempre trabalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Queridos, essa palavra de Colossenses 4, ela me pegou durante uns anos. E no domingo passado, quando o Luiz estava falando, ministrando a nós, essa palavra ela soltou no meu espírito, ela soltou dentro de mim. Porque apóstolo Paulo, um pai espiritual desses homens, dessas mulheres aqui, esses homens discerniram, compreenderam a paternidade de Deus na vida do apóstolo Paulo, que estava totalmente com o seu coração derramado no Senhor. E esses homens se sujeitaram, se submeteram, passaram pelos processos, permitiram ser imprimido, compreenderam, discernido para o lado de dentro, pelo lado de dentro, a paternidade de Deus no apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está elogiando aqui. O apóstolo Paulo está com muita alegria, porque provavelmente ele já estava preso. Mas ele tinha homens que estavam com um só coração, mulheres que estavam com um só coração, e ele faz questão de dizer sobre cada um, falar no nome de cada um. Tíquico é um irmão amado, ministro fiel e cooperador. Não tem, querido, como sermos fiéis e cooperador no serviço ao Senhor, se primeiramente não ser imprimida a paternidade, caminharmos numa mesma essência. Apóstolo Paulo está dizendo: Tíquico caminha na mesma essência, ele é fiel, ele é cooperador, ele é ministro. Ele informará todas as coisas. Eu os envio a vocês precisamente com um propósito, para que saibam de tudo que se passa comigo. Relação de paternidade com o apóstolo Paulo. E junto com ele eu estou enviando Onésimo, que é fiel e que é amado irmão. Esses homens que apóstolo Paulo, com muito detalhe, está dizendo que esses homens são fiéis. Não é fiel porque faz alguma coisa. Esse irmão é fiel, não, irmão. É fiel porque caminha na mesma essência.
É fiel não porque realiza alguma coisa, mas porque está na mesma essência, como nós ouvimos. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu me alegro, porque vai caminhar numa mesma essência. E ele diz de Aristarco, companheiro de prisão. Oh, irmãos, quando nós caminhamos numa mesma essência, é dentro da prisão mesmo, é no calabouço, é na arena, vamos junto. Não, então, só posso ir até aqui. E o apóstolo Paulo, esse cara é companheiro de prisão, ele envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, você receberam instruções. Homens que caminhavam numa instrução, homens que caminhavam numa essência, podiam passar com fidelidade, porque verdadeiramente um filho é aquele que carrega o coração e carrega a essência para poder reproduzir para o outro. E o apóstolo vai falando sobre esses homens. E ele vai dizendo, esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo. Irmão, pensa aqui comigo, irmãos. Ser uma fonte de ânimo. Ser uma fonte de ânimo é porque está numa fonte de essência. Ser uma fonte de ânimo não é bajulação. Fonte de ânimo não é uma bajulação para alguém, não é isso. Fonte de ânimo é porque está caminhando na mesma essência, na mesma identidade, e dizendo, cara, eu creio sim, vamos junto, você não está sozinho, vamos junto, vamos caminhar, vai se cumprir essa palavra, essa medida vai fluir, essa medida vai alcançar outros. Fonte de ânimo, fonte de encorajamento. Paulo, você está preso, mas nós estamos junto contigo, cara. E ele fala de Epáfra, que foi aquele que estava nessa igreja de Colossos, instruindo os irmãos. Epáfra, que é um de vocês e servo de Jesus Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firmes em toda a vontade de Deus. Pessoas maduras, convictas, continuem firmes. Oh, irmãos, eu creio piamente que é esse fim, que é esse propósito que o Senhor quer levantar, quer manifestar sobre nós nessa comunidade. Pessoas maduras, pessoas plenamente convictas, pessoas que continuem firmes em toda a vontade de Deus. Pessoas maduras, porque quem nasce tem que desenvolver, tem que crescer, tem que amadurecer. Não dá para ficar na chupetinha toda hora, não dá para poder ficar com um sentimento de comiseração, não dá para poder ficar, não sei, eu não sei, não tenho certeza, eu não sei se é isso, se Deus quer, se Deus não quer. Não, irmãos, é maturidade, é tocar dentro de nós, irmão, parar com essa meninice, parar com querendo elogio, querendo aplausos, parar com isso, é maturidade. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 2, verso 1, portanto, livre-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram o Senhor é bom. Precisa de provar mais?
Precisa ter dúvida ainda de que o Senhor é bom? Apóstolo Pedro dizendo que, olha, como crianças recém-nascidas, deseja de coração o leite espiritual puro. A criança, ela quer leite, recém-nascida quer beber, quer mamar, quer estar junto, não desgruda da mãe. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, tem que desenvolver. Se de fato você experimentou que Deus é bom, então mergulha nele. Se de fato você experimentou, então beba, se alimente, nutre-se. Finalizando, no verso 14, Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Abra comigo, querido, 2 Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 4, verso 9. Apóstolo Paulo continua, e ele fala aqui: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Você percebe que o apóstolo Paulo elogiou todos. Homens que caminharam numa essência, homens que caminharam numa compreensão da paternidade, homens que enxergaram. Mas quando ele chega em Demas, ele fala: saudações para Demas. Por que o apóstolo Paulo ele diz isso acerca de Demas? Porque Demas, ele amando este mundo, Demas o abandonou, Demas não permaneceu, Demas, ele amando este mundo, e o apóstolo João, ele diz que não ameis o mundo, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você compreende isso, irmãos? Faz sentido para você? Porque se de fato eu estou caminhando numa essência, se de fato eu estou compreendendo, eu estou discernindo o ambiente, não tem como eu amar. Eu posso ser tentado, como nós somos tentados, mas o termômetro vai estar lá dentro de que verdadeiramente algo destravou dentro de mim. Eu conheço, está muito claro dentro de mim, está discernido isso aqui dentro, está visível isso aqui dentro.
Mas como o apóstolo Paulo diz, amando este mundo, abandonou-me e foi. Oh, irmãos, nós precisamos tomar um posicionamento no Senhor, irmãos. Nós precisamos de fato tomar um posicionamento no Senhor, de que aquilo que está visível, de que aquilo que está claro para mim, daquilo que está claro para você, não dá para poder estar flertando com outras coisas, não dá para poder ficar como o próprio Elias diante do povo. Por que vocês ficam titubeando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, então serve a Ele. Se Baal é Deus, então serve a Baal. Mas toma um posicionamento, se alinha, ou entrega tudo, ou entrega nada, ou se sujeita, ou não se sujeita. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você era moço, você ia para muitos lugares, você se cingia a você mesmo, e você ia para lugares que você desejar. Mas quando você for velho, outros te cingirão, outros pegarão você pela mão. Vamos. A prova de um crente maduro, irmãos, está na sua sujeição. Se de fato eu sou maduro, eu me coloco submisso. Mesmo que eu não esteja entendendo, pode pegar na minha mão, me leva. Você tem a paternidade de Deus, você entende, você está enxergando mais, então eu me coloco, pode pegar na minha mão. Sem querer provas, sem querer prova. E o Senhor fala isso em João, falando da morte que ele iria sofrer. Mas ele sofreu com uma consciência de paternidade. Ele sofreu, ele morreu, sim, todos eles, mas com uma consciência, com uma compreensão da essência. É como o apóstolo Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra ela não está presa. Eu estou desse jeito, supera a palavra, a paternidade, eu sou amado por Ele, está acima das minhas emoções, está acima dos meus traumas, está acima dos meus medos, eu confio nele, Ele não está preso, Ele não está algemado, eu sou livre. Então, irmãos, e eu tenho certeza, eu queria falar isso com o Luiz, mas eu tenho certeza que o que o Senhor tem colocado no coração do Luiz é que Deus levante os Tíquicos aqui, é que Deus levante os Onésimos aqui, é que Deus levante os Epáfras, é que Deus levante Marcos, Barnabés, porque não dá, irmãos. Vim para cá para querer bênção, irmãos. Vim para cá para poder achar, é muito legal, Dani, é bênção, adoração, aleluia, a palavra é maravilhosa, mas meu coração não está por inteiro, irmãos. A proposta de Deus é justamente isso, irmãos. Cadê os Tíquicos? Cadê os Onésimos? Cadê os Epáfras? Cadê aqueles que carregam na essência? Se você quer se colocar como esses homens, irmãos, então venha, irmãos. Vamos nos olhar diante da presença do Senhor. Esqueça os medos, esqueça os receios, esqueça os traumas. Deus quer fazer de você um Tíquico, Deus quer fazer de você um Onésimo, Deus quer fazer de você um cooperador, mas que caminha numa essência, que caminha com um coração
não como Demas que abandonou, mas com uma convicção de essência, de vida. Ora ao Senhor, querido, ora ao Senhor. É por dentro, irmãos. É por dentro, irmãos. Irmãos, nessa manhã, a minha percepção e o sentimento que eu tenho, que é uma manhã de concerto entre filhos e o Pai. O Pai celestial, Deus. Porque a palavra que o Clebinho leu em João 14, não turbes o vosso coração. Veio uma palavra: se hoje ouvirdes a minha voz, não turbes, não endureça o vosso coração. A paternidade de Deus, ela é dada através de Cristo, repartida entre os homens e através de homens. E vendo o Clebinho falar sobre a história, uma essência derramada, eu tenho uma pergunta para você hoje nessa manhã. Quem você é? O que você ama? E o que faz você caminhar dentro dessa casa? Porque essas perguntas precisam estar respondidas dentro de você. É um tempo de conserto. É um tempo, mais uma vez, que o Senhor tem trago palavras e palavra de Deus para trazer consciência do Cristo da cruz. A paternidade do Senhor traz cura e vai trazer cura sobre a terra. Não é tempo mais de negar as palavras. Então, que o peso dessa palavra, se você entendeu, que o peso dessa palavra paire sobre esse ambiente, se aproprie dela. O Senhor, Ele não tem netos, o Senhor tem filhos. O Senhor pastoreia a ovelha e não bode. Então, se você é uma ovelha, se você entendeu a palavra do Senhor de amor através do Clebinho hoje, nessa manhã, se arrependa. Porque é o Senhor mais uma vez trazendo uma palavra de mansidão, de leveza sobre um ambiente, lembrando o que é e quem é. Então, que você se aproprie dessa palavra. Filhos, fiéis, cooperadores, cheios do Espírito Santo, da verdade. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu fui preparar um lugar e deixei o Espírito com vós. Houve conserto nessa manhã, através da boca do Dani. Se vocês são filhos, vocês foram incomodados, estão aqui por isso. Não é porque é legal, não é porque o louvor é legal, não é porque a gente é legal, porque a gente não é legal. Na verdade é bem difícil. Porque a proposta que nós queremos viver é preparar um lugar de verdade, é ser crente de verdade, é ser transformado de verdade. A cruz, ela não é de algodão doce. O evangelho não é um parque de diversão. Aqui foi falado de comida sólida. Se você é criança, você bebe leite. Mas se você é maduro, você se comporta como uma pessoa madura. Você come comida sólida. Então não seja hipócrita. Responda essa mensagem conforme você é espiritualmente. Eu não tenho vergonha, irmãos,
de dizer: eu na minha vida espiritual hoje, eu me considero como se eu tivesse 13 anos de idade. E eu quero responder ao Senhor com a maturidade que eu tenho, espiritualmente, não como eu acho que eu sou. Então, se você tem 40 anos, mas espiritualmente você tem 5, responda ao Senhor com a maturidade que você tem. Se for necessário voltar e beber leite, beba leite espiritual. Comece pelas coisas simples e básicas do Evangelho. Não se considere super espiritual. Mas se você é espiritual e se comporta bebendo leite, irmãos, você está sendo infiel. Então que essa palavra gere em nós arrependimento. Traga sobriedade e clareza, para que vocês se tornem cooperadores fiéis, maduros diante do Senhor. Senhor, nós nos sujeitamos ao Senhor nesta noite, amanhã, Senhor. Muito obrigado pelo teu convite, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde iremos? Para a religião? Não, 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 Senhor. Para o sistema religioso? Não, Senhor. Voltar para as regras? Não, Senhor. Nós queremos vida, nós queremos graça, nós queremos presença, nós queremos os nossos olhos abertos, nós queremos, ó Deus, descortinados os nossos olhos. Tu tens a palavra de vida eterna. Nós não queremos negligenciar, Senhor, mas sim, nós queremos discernir. Nós queremos dar uma resposta, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos dar uma resposta. Nós não queremos prova de nada mais. Nós queremos é dar uma resposta. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser o teu prazer, Senhor. Queremos alegrar você, Senhor. Nos sujeitamos, nos perdoa pelas nossas negligências, Senhor. Nos perdoa pelas nossas meninices, Senhor. Nos perdoa pelas nossas birras, Senhor. Aquilo que era pedagógico para nos curar, nós olhamos como ofensa. Aquilo que foi pedagógico para tratar com o eu, nós enxergamos de outra forma. Mas nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Mas por favor, Senhor, nos humilhamos a Ti nesta hora, porque nós queremos, Senhor, assim como Tíquico, que não está mais nessa terra, assim como Onésimo, assim como Epáfras, Senhor, Lucas, demais homens não estão nessa terra, mas nós estamos. Esses homens foram cooperadores porque entenderam, homens de essência. E nós estamos aqui, Senhor, para ser companheiros de prisão se for necessário, para poder, Senhor, segurar. Por isso glorifica teu nome, Senhor. Te dizemos muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu novo começo, muito obrigado porque é por dentro agora. Não é por fora, é pelo lado de dentro, é pelo Espírito, é pelo homem interior, é pela vida do Espírito, é pela graça do Espírito, é pela manifestação do Teu Espírito no nosso interior, Senhor. Tira os nossos olhos pelo lado de fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.